Dia com Jesus. Não, são vários testemunhos que eu tenho recebido durante todo esse tempo, que Jesus é eletrotécnico, eletrônico, conserta a rádio, né? E aqui tem mais um deles. Deus consertou o meu rádio, porque está... Amém. Eu creio perfeitamente. Porque o que está conosco, nós só não podemos fazer igual um amigo meu, que não está aqui à minha direita. Ele estava rodando a fita do filme lá, isso é confissão, a gente não pode falar de público, né? Apesar que é confissão assim, não é no escritório, não, né? Então por isso a gente pode falar, não é? Então está o irmão Joaquim, sei lá, quem está rodando a fita lá, o filme, ele vai lá e desliga a tomada. Aí a igreja toda põe a orar, né? Deus, ajuda, que a máquina conserta. Ele vai lá e liga de novo. Isso é uma delas, né? O Deus mais forte do que está no mundo está conosco, né? E eu confio. Eu me pus a orar o tempo todo e Deus consertou o meu rádio, né? Deus abençoe, irmã. Agora nós temos aqui também, eu fiquei assim meio no ar com essa cartinha, e ela não pode ser lida, porque a irmã já colocou aqui, ó, não ler na frente. E eu não tenho como, então, orientar, a menos que a irmã venha no escritório. Como é que eu vou fazer? Aí está custoso, né? E é tímida, não quer vir no escritório. Bom, seria o quê? Sexta-feira foi que recebemos essa... Recebi, segundo ela aqui, já é a segunda carta. Ela é tímida, não vem... Tem dificuldade de falar com o pastor. Enquanto uns vão além, outros ficam aquém, né? Então, eu acho que sexta-feira à noite, porque tudo que aconteceu sexta-feira à noite foi de improviso, né? Não foi programado. E falamos sobre o medo. Agora, por que o marido morreu, não posso responder, não tem jeito. Como? Bom, só posso ajudar se a irmã vir ao escritório. Larga essa timidez, né? Agora temos aqui também perguntas e respostas. Nós vamos pôr em primeiro lugar essa aqui, que o irmão Brana responde na pergunta e resposta número 278. Pergunta e resposta número 2. A pergunta é a seguinte: irmão Brana, também creio que uma mulher deve estar sujeita a seu esposo. Porém, se uma mulher cristã tem um esposo pecador, que nem sequer venha a um dos seus serviços, quer dizer, eles falam serviço, quer dizer culto, né? Vem a um de seus serviços e quer que sua esposa faça coisas, cortar o cabelo, vestir shorts e ir a lugar ímpios. Deve esta mulher estar sujeita a este homem nesta maneira? Por favor, explique isto mais claramente. Esta é uma pergunta que é feita a miúde. Ele diz, a resposta é essa: não, irmã, não está sujeita a tal pessoa. Não. Claro. Por esta causa deixarás tudo e te ligarás a Deus.
Agora, nessa resposta aqui, nessa pergunta e resposta, tem uma resposta muito precisa, muito boa. Como é que faz você que, às vezes, tenta um casamento com um rapaz inconverso, que não foi revelado? É o que tem acontecido com algumas e que choram amargamente hoje, pagam um preço, inclusive do divórcio já, a maior parte delas já estão divorciadas, uma grande parte, né? Com exceção de lá um caso, né? Toda regra tem exceção. Mas então vamos continuando. Esse homem quer viver contigo e você permaneça cristã. Agora, isso aqui, bem entendido, se trata de uma irmã que se converteu depois de casada, não é? Porque ela não teria se casado com ele. Porém, se ele vai fazer você usar shorts, cortar seu cabelo e fazer todas estas outras coisas, e lugares ímpios, primeiro busque o reino de Deus e sua justiça. Não estás atada a tal pessoa como essa. Porém, enquanto, diz a Bíblia, enquanto ela e ele consentem em viver juntos, você recorda isso? E agora, não anotei as escrituras porque só as escolho. Veem vocês, há uns quantos minutos, escolho uma agora e logo não tenho tempo. Porém, Paulo disse, 1 Coríntios 7, vê que o irmão Brana tinha tanta dificuldade para citar uma escritura, sabia que tinha aquela escritura, né? Paulo disse, o esposo não crente tem uma não crente, quer dizer, ou esposa crente e assim sucessivamente, que a esposa crente permaneça com o esposo crente, enquanto não for contrário para Deus. Agora, se ele consente em viver com ela, siga adiante, querida. Se queres ir à igreja, isto está bem. Assim, entre aspas, é quando o marido diz, mesmo não sendo crente, diz, siga adiante, querida. Se queres ir à igreja, isso está bem, porém eu não vou. Não creio nela, nada tem a ver com essa igreja. Porém, tu prossigas. Isso está bem, tudo bem. Porém, quando ele diz, não podes fazê-lo, quer dizer, não podes ir à igreja, agora aí há uma coisa muito diferente. Não estás sujeito a isso, então. Por Deus, te separarás de tudo. Agora, a gente sempre aconselha a mulher ter sabedoria. Você pôs uma capa muito barulhenta nesse caderno, viu, rapaz? Então, a gente aconselha ter sabedoria, ter paciência e tudo, não é? Não se apanha uma palavra e executa tão depressa assim, porque isso poderia estar combinando até com outros desejos, de se separar e coisas. Agora, Deus conhece os desejos do coração. Mas não quer dizer que, por ele dizer assim, preste bem atenção, você não vai à igreja, você vai cortar seus cabelos, você vai vestir short, ou calça esporte, essas saias curtas e rachadas, né? E muitos não precisa ele mandar não, que elas fazem voluntariamente mesmo, elas gostam. Então, você não pode, você tem que ir comigo a lugares ímpios. Lugares ímpios, lugares sujos, isso não quer dizer ir a um culto em outra igreja. Às vezes,
o marido se torna maçom e parece que tem uma reunião lá e a mulher tem que consentir também e coisa. Essas coisas assim a gente ajuda particularmente. Mas, de uma maneira generalizada, você sabe o que seria um lugar ímpio, imundo, declaradamente imundo. Agora, só porque ele não quer deixar você vir à igreja, e quer que você faça essas coisas, você não pode arrumar as malas e sair. Porque o irmão Branham disse, por Deus te separarás de tudo. Isso é quando chega a uma situação em que ele te põe diante da escolha, porque você não vai obedecê-lo. Aí é que eu digo, teria sabedoria, paciência, e chegaria ao ponto de dizer, não, ora, se eu não fosse crente, se eu não fosse da igreja, eu estaria como todas as mulheres aí, exercendo seus direitos. Você está agindo contra a lei do país e contra a lei de Deus. Isso não deve afetar o nosso casamento. Eu vou à igreja, de todas as maneiras. Isso tendo paciência, sabedoria e tudo. Eu não vou cortar meu cabelo, porque Deus está acima de nós. E mostrar essas bênçãos que nós temos, é Deus que nos dá. Que mal faz eu obedecer a Deus? Eu não estou te desrespeitando em obedecer a Deus. Agora, há muitos que chegam até pensar até em matar o pastor, porque a mulher lá diz, o pastor diz que não pode, eu não vou fazer isso. E houve cada blasfêmia, e pessoas que passam a odiar o pastor, como entra vida e morte, como já entrou gente até aqui com revólver e faca para me matar. Às vezes com falta de sabedoria. E esse homem é ímpio, é incrédulo, e é o pastor, é a igreja, pastor. Por fim, ele fala coisas pesadas sobre ela e o pastor, e reflete que ela obedece mais o pastor do que a ele, e respeita mais o pastor do que a ele. É uma falta de sabedoria, não é? Muito grande. É como na escola, não, se a minha igreja deixar, o pastor deixar, eu vou vestir short. Eu não dou declaração nenhuma para colegial. Por que eu vou dar? Isso é a questão dela. A lei do país está aí, ó. Direito de fé, de culto. Eles têm que respeitar também, não é? Então, é uma questão individual, pessoal. Quer dizer, com toda esta sabedoria, chega ao ponto que ele te põe diante de uma escolha, ou o casamento ou a igreja, então, por Deus, te separarás de tudo. Aí vai se cumprir aquilo que Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, filho, etc., por causa de mim, não é digno de mim. Agora, o certo é, tenha certeza disso, que quando o homem se separa de uma mulher por ela ser cristã, mais cedo ou mais tarde ele iria se separar dela de qualquer forma, ele iria arranjar outra e outras de qualquer maneira. Se ela não fosse cristã, aquilo teria durado menos ainda, menos tempo. O casamento teria de ser acabado muito mais cedo. Então não culpe a mensagem, não culpe a Deus, não culpe a igreja, e não se torne uma pessoa assim, vítima do evangelho, da mensagem, uma sofredora como se fosse um Cristo, porque seu casamento acabou por causa de sua fé. De qualquer maneira ele iria acabar. Talvez teria se acabado mais cedo, ou mais tarde um pouquinho, mas se acabaria. Agora vamos para um segundo tópico, que se tomar grande parte do nosso tempo de hoje, tudo bem. É uma parte necessária também. Ela está presa também, assim mais propriamente, à função dos diáconos, à distribuição dos cargos na igreja. Ora, talvez até muitas vezes, por falta de conhecimento, de tomar um certo conhecimento disto, muitas pessoas se revoltam, e é justamente quando ficam insatisfeitos,
é que o inimigo toma lugar para outras coisas depois. Foi assim lá no deserto com Moisés, e tem sido assim durante as eras da igreja, durante todos os tempos. Você tem que entender que nenhuma problema deve te separar de Cristo, te levar a dar lugar à raiz de amargura, à murmuração. Os diáconos e seus deveres, vamos dizer. Ora, aqui eu tenho escrito, e a Bíblia nos mostra o porquê dos diáconos serem instituídos, não é? Que eles deveriam cuidar dos órfãos, das viúvas, dos doentes da igreja. Muitos de nós temos vindo de costumes errados, tradicionais das denominações, em que toda a carga das famílias recai sobre o pastor. Isso não é verdade. Isso não é correto. Os negócios materiais, é na hora da enfermidade e tudo, não é assim. Isso está errado, biblicamente errado. Todo trabalho, você vê o presidente da República faz um bom governo através de seus ministros, de todos os seus auxiliares, através dos funcionários, se o funcionalismo público, principalmente, fizesse um pacto de coesão, de servir, eles próprios teriam outro país, seriam muito mais beneficiados, mais recompensados. Agora, quando o governo sai bem, foi JK que construiu Brasília. Estão dizendo aí, nós precisamos de um outro JK. Mas não foi, eu construí Brasília também. Candango construiu Brasília. Milhares construíram Brasília. Mesmo quem nunca foi em Brasília, construiu Brasília. Os brasileiros construíram Brasília. E eu fui para lá, ainda estava batendo estaca, fui em julho de 57. E morreu tantos nordestinos naquela construção dos três poderes ali, dos prédios dos ministérios, a Planalto, uma construtora americana. E aqueles pobres coitados, tudo estrutura metálica, trabalhavam lá em cima sem segurança alguma, caía a gente todos os dias, morria lá embaixo. Todos os dias. Mas quem construiu Brasília? Foi JK, Juscelino Kubitschek. Não é verdade? Através de sua administração. Por isso que o pastor deve ser um administrador, um supervisor, um orientador. Para isso ele tem a Bíblia, ele tem a ordem da igreja. Qualquer benefício que você recebe, direto ou indiretamente, através da igreja, é o pastor que está fazendo. Porque se não for assim, o pastor não tivesse uma liderança pastoral, você não teria aquela assistência. Mas há muitos que fazem questão de que tem que ser o pastor. Principalmente na hora da enfermidade. Não é assim. Eles cuidam dos doentes também. Eles levam a ceia em casa. Vocês já estão dormindo, ainda tem diácono com família rodando Goiânia aí, dando ceia. Agora, quem é isso? É a igreja, é o pastor. Agora, isso está distribuído
Se tem uma coisa que está funcionando bem nessa igreja, é essa parte. Nós temos uma junta dedicada, que não mede sacrifício. Eles não podem atender a todos. O irmão Brando está dizendo aqui, eles não podem atender a todos. Eles não podem atender tudo e a todos, é claro. Mas isso está bem distribuído. O que exceder disso, a pessoa está simplesmente buscando ocasião. Buscando uma ocasião contra. E vai encontrar. Se não encontrar numa feita, vai encontrar em outra. Porque há tendências já no sangue, no espírito, de murmurar. E isso vai impedir a própria bênção chegar para si próprio, para a sua família. E às vezes querem o que o simples, o humilde, os que não têm muito conhecimento, que não sabem exigir, recebem a bênção. E os que sabem exigir, não recebem, porque justamente nesta hora é que eles colocam a sua capacidade de exigência em ação. Isso não traz bem nenhum para a família, para si. Não faz isso não. O que deveria fazer a igreja? Agora nos damos conta que a igreja é responsável pelos seus, para começar, por nossos membros aqui na igreja. Em primeiro lugar, Paulo disse, os domésticos da fé. Isso não está relacionado com a pessoa, com as pessoas que até se batizam por conveniência. Porque se uma fama má corre, a boa também corre. Não, lá se come, lá se dorme, lá tem assistência, assim. Então, por que não batizar? Não, não é assim. Olha, já chegou gente na simplicidade, porque se você não conhece todos os males, mas você não conhece também todos os bens que se faz. Você tem que entender isso. Quando você, por mais mal que você conheça numa pessoa, você não conhece todos os seus males. E por mais bem que você conheça na mesma pessoa, você não conhece também suas virtudes, seus bens, suas coisas boas. É assim. Então chega uma senhora, um exemplo apenas que eu já dei aqui, com toda a sinceridade no escritório, eu quero me batizar, pastor. E houve tempo que eu fui diácono, administrador, tesoureiro, eu cheguei a comandar caravana de ônibus sozinho para a margem do rio, gritando, todo o tempo, ainda pregar de tarde, de noite, torcer a camisa, escorria suor, até que começaram os primeiros diáconos, os primeiros administradores. Mas tudo isso foi feito assim. Eu próprio tinha um blocozinho, quando chegava, antes de deitar, fazia o meu caixa, e preenchia, e assinava, para mim mesmo. E controlava aquilo rigidamente no banco. Houve esse tempo. E eu tenho saudade daquele homem. Agora, é claro, como Jetro, sogro de Moisés, disse, não, você precisa de homens, Moisés. Você precisa dividir essas responsabilidades. E por isso que cada dia que passa, eles vão ficando mais maduros nesse sentido.
Agora, aquela senhora chega e diz: eu quero me batizar. Eu não tinha um ministrante de confiança, como eu tenho aí o irmão Fialho e outros na falta dele. Por que a senhora quer se batizar? Não, é porque se a gente batizar aqui, o senhor manda cobrir meu barraco, e eu sou com meu barraco vazando demais, descoberto. Falei: minha irmã não faz isso. Assim foram muitos. Tinha mulher pegando dinheiro comigo para comprar leite para a criança. E assim que eu mandei ela ser acompanhada, ela vendia o leite para comprar cigarro, outras coisas. Por que o governo não pode dar leite para o povo? Porque o leite virou cachaça, o leite virou cigarro, o leite virou outra coisa muito diferente. Não pense que lidar com o povo é fácil, não. E cada um tem uma cabeça. O Vale Transporte vira o quê? Às vezes vira pão, vira leite, né? Até ainda justifica, mas é um desvio, é uma perversão de objetivo. Não resta dúvida. Quando não se transforma em cachaça, em fumo e outras coisas. É difícil, não tem jeito. Agora, se o governo pudesse ter os diáconos que eu tenho, esse país virava um paraíso. Virava. Então, para sintetizar, é o seguinte: quando você precisar de um socorro da igreja, você não mentaliza o pastor, não. Você telefona para a igreja. Quem a igreja tiver em condição, seja eu ou quem for, de mandar, de atender, você crê que está exatamente aquela é a hora de você ser abençoado. Acate a ordem que nós temos. Ora, então o profeta está dizendo que nós, para começar, nós temos deveres, como Paulo disse, com os domésticos da fé. E que tenham dado testemunho. Não chegou aqui hoje e amanhã já está de pendurado na igreja. Não é assim, não. Apesar que o termo é até impróprio, não é? Vamos dizer, dependendo, não é? Porque no caso daquela lá, eu quero batizar porque o senhor manda cobrir meu barraco. Somos totalmente responsáveis até onde tenhamos necessidade para supri-las, como responsáveis pelos nossos, isto é, membros firmes e constantes deste tabernáculo que vivem e adoram conosco. Por estes nós somos responsáveis. Estamos obrigados para com eles, como nossos irmãos e irmãs que têm provado ser nossos membros nesta Assembleia. Agora, compreendemos que há milhões sem alimentos nesta noite, sem roupa, e queríamos ajudar o grupo completo, a todo mundo, e fazer tudo que pudesse, porém, financeiramente, não podemos fazer isso. Não podemos sustentar o mundo inteiro, a cidade toda. O governo não dá conta. Porém, estamos obrigados com os nossos. E então, se nos fica algo que você queira contribuir com as pessoas que não são membros aqui desta igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido com a junta de diáconos. Há muitas pessoas que pensam assim: não, eu tenho que falar com o pastor, porque os diáconos não... Bom, os diáconos sabem, eles têm que julgar as coisas, foram constituídos para isso, e às vezes botaram aquela coisa na fila.
Porque é certo que é relativo, o seu problema é uma emergência. Mas se você tomar conhecimento de outro problema que é muito mais grave do que o seu, você próprio diria, não, gente, atende ele primeiro. Não é verdade? Atende ele primeiro. É por isso que tem que ser estudado. O irmão Branham disse que ele não tinha roupa para ir à escola, e por muito tempo ele ficou com a roupinha poluída, e o lava-aquária sacode e veste, coisa que eu conheço na experiência. Houve um tempo que ele podia ajudar pessoas particularmente. Ele disse, hoje eu posso pagar um jantar para a igreja. E era pobre, ele não ficou rico, não. Relativamente, o irmão Branham morreu pobre. Ele tinha muito mais do que eu tenho, porque relativamente há muitos pastores que têm mais do que o irmão Branham tem, relativamente, considerando o país que ele vivia, e como o povo é liberal e a condição do povo dele. Então ele morreu pobre. Mas um pobre assim que talvez nós nunca tenhamos um pastor no Brasil que tenha a condição que ele tinha. É igual, ele era baixo em estatura, mas ele era baixo lá nos Estados Unidos. Aqui não, aqui ele era da minha altura, e eu não sou baixinho. Mas você entende, isso explica muito bem. Quer dizer, numa terra que os homens são altos, 1,90 m, 2 metros, 2,10 m, normal, então quem tem 1,70 m é baixo. Compreendeu? Então, isso aí é a lei da relatividade, né? Cabe a ele administrar particularmente o que é seu, para quem quer, para quem Deus dirige, como dirige, mas não por dever. Não é assim. Agora, os diáconos, a junta está ordenada para isso. Ele disse, a junta julga e oferece os dados para a administração. A administração é a diretoria da igreja, que administra o dinheiro, não é? Então, cabe ao administrador, ou seja, ao primeiro tesoureiro, dizer se a igreja tem condição de atender aquilo ou não. Ele seria, no caso, o executivo, não é? O executivo da coisa. Tem condição para hoje? Ou é parcelada, ou é só para amanhã? Aí é com o caixa, é com o tesoureiro. É justa a causa, o problema é justo, atender. Isso é os diáconos. Ter o dinheiro, esse já é o outro. Quer dizer, nós temos que tomar escola, porque muitos são batizados o ano todo, e às vezes nós ficamos 3 anos, 4 anos, sem tocar em ordem da igreja. Razão pela qual muitos podem até entrar em dificuldades e coisas assim, por não terem conhecimento. Então, a coisa material, com quem que é? É com a junta. Eles são os policiais da igreja. É bem assim mesmo. Eles devem ser homens íntegros, justos, que administrem bem os seus lares, porque eles estão cuidando de uma família grande, enorme. Pesa às vezes mais exigências sobre o diácono do que sobre o pastor. Sendo que os diáconos não são nem remunerados. Você vê, é claro que a igreja, a própria junta, pode socorrer um diácono, num caso imprevisto, coisa, mas o diácono não pode ser um dependente da igreja. Como eles atenderiam qualquer membro da igreja, assim, tendo condição, num imprevisto, numa coisa, eles também atenderiam o caso de um diácono, que não seja
desordenado e coisa assim. Então veja quanto pesa sobre eles. Vocês vão embora, estão descansando em casa e eles ainda estão trabalhando aí, suas esposas estão aí fora, sentadas nos bancos, criança cochilando e coisa assim. E às vezes ainda tem que tomar até ônibus também para longe. Agora, essa é uma função deles. Aqui mesmo o Montblanc disse, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. E ele disse aqui que é um grande privilégio ser diácono neste tabernáculo. É uma grande posição. E os nossos aqui sabem disso também. Nós não podemos sustentar o mundo inteiro, porém estamos obrigados com os nossos. É a razão pela qual eles têm que orientar, dizer, olha, irmã, você não vai arrumar pessoas por aí para né? Então, se nos fica algo que você queira contribuir com as pessoas que não são membros aqui dessa igreja, algo que vocês queiram dar-lhe, deve ser submetido com a junta de diáconos. Os diáconos são os únicos que têm que enfrentar a esta oposição, melhor dizendo, a este problema. Porque na Bíblia, quando alimento e roupa vinham a disputa e assim por diante, no livro de Atos, chamaram os apóstolos com relação a isto, e eles disseram, vão e busquem vocês mesmos, ponham varões de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, para que atendam estas coisas, porque nós persistiremos continuamente na oração e na palavra de Deus. Atos 6, 1. Agora, isso é um assunto importante até mesmo para as crianças. Ninguém deve ficar com sono quando estamos aprendendo essas coisas, não. E não é obrigação do pastor dedicar-se à busca, à comida e assim sucessivamente. Que isso façam os diáconos. Não são os administradores, é o ofício dos diáconos fazerem isso. Não vai dar para nós lermos tudo, estudarmos assim, tem que ser salteado, não é? Aqui no parágrafo 16, eles sabem muito bem isso aí, estudam, a mensagem que eles mais estudam, devem estar bem ambientados, né? Como um policial tem que estar do trânsito, está bem orientado sobre os códigos, artigos da lei que se relaciona com o trânsito. Eles também devem estar assim. Agora, a pergunta foi, será suficiente dizer abertamente do público que as línguas e interpretações devem ser feitas numa reunião antes do serviço? Não, mas espera aí. Isto pertence ao pastor aqui, vê? Porque, depois de tudo, aí já entra a parte doutrinária, não é? Ele é o dirigente da parte espiritual. Os diáconos são os policiais da igreja, para manter a ordem, cuidar destas coisas, alimentar os pobres e assim sucessivamente, visitar os enfermos, levar a comunhão, é o que eles fazem, com integridade, com boa vontade. Sempre haverá alguma falha. Ora, considerando, é claro, o tamanho da igreja, nós temos constantemente, o irmão Sebastião Veras, a igreja comprou um carro, uma Paraty, pôs à disposição da igreja, e é tanta coisa que aparece, é como eu já contei aqui, família normalmente são os descrentes, descansa tudo nos diáconos, no diácono que serve. O telefone toca, um caso, a irmã partiu já para o senhor, estava no neurológico. A família, moças, rapazes, telefona lá do setor universitário. Para o irmão fulano, ou o diácono, vir aqui buscar a roupa para levar para minha mãe. Ora, espera aí. Isso é um exemplo apenas.
enquanto outras irmãs e irmãos que às vezes estão precisando, sacrificam e evitam o máximo, quer dizer, evitam o que não deveria evitar. Tudo isso acontece, mas nós sabemos que se você vai crescer na vida, em uma empresa, por exemplo, meu filho, minha filha, você vai ter que computar, você vai aprender com o tempo que tem perdas e danos. Ninguém cresce sem dar sombra para outros. Ninguém cresce. Não tem uma árvore que cresça que não dê sombra para outros. Para outros se espreguiçarem até debaixo, dormir. Ruminar. Os animais, na hora de ruminar, vão procurar a árvore. Não é? Tempo de calor, assim, a sombra, que o sol casticante, vão ruminar lá debaixo. Quem mandou você crescer? Se fosse uma revazinha, eu queria ver uma vaca lá debaixo dela. Pode ver em cima, né? Deitado em cima. Então tem que computar isso, porque senão você vai viver a vida toda só clamando, clamando, chorando, chorando. Não, perdas e danos. Se nós formos filtrar tudo, nós não podemos fazer o bem. Quer dizer, o justo vai ser sacrificado. Essa semana mesmo preguei na rádio lá, dizendo, bom, os justos sofrem pelos pecadores, e os pecadores são abençoados por causa dos justos. Não é verdade? Quanta gente tem aqui que sofre numa família, sofre numa casa terrivelmente, e aquela casa não sabe que é ricamente abençoada por causa daquela mãe, aquela justa, aquele justo. Entende? Não é verdade? Então é coisa que nós temos que conversar como família. E é preciso ser tratado isso com um interesse de escola, de grande escola, de uma manhã abençoada. E nós sabemos que há no nosso meio muitos irmãos que, com satisfação, ao serem convocados, dariam uma mão também nesse exercício de assistência. Agora, o que não deve cair na família, na mãe, na sogra, no sogro, no pai, no filho, é aquela exigência. Não, não faça isso. Agora, esta parte fica sanada como uma preleção mesmo. E teria muita coisa pela frente, que chegaria até nos instrumentos, A ordem da igreja está completa. Mas nós vamos parar por aqui. E eu gostaria de saber se há alguma pergunta em relação a esta linha, a este assunto. Qualquer irmão, irmã, uma pergunta assim, que esclarece alguma coisa melhor dentro desse assunto, não de outros assuntos, dentro dessa linha aqui. Tem alguma pergunta que poderia contribuir até para esclarecer melhor? Tem alguma emenda de algum irmão, algum ancião, alguma irmã? Alguma pergunta? Ou mesmo um endosso, né, vamos dizer, porque essa é a ordem da igreja. Ontem eu estava falando com o irmão Joaquim, na parte da manhã, eu falei, olha rapaz, você sabe, eu estou semi-aposentado, ou então eu estou gozando de uma licença prêmia, assim, carregando tijolo, né? Mas vocês vão entender isso mesmo. Você me precisa de mim aí, você não vai encontrar atrás disso. Ih, mas uma irmã, não, ela não é irmã, ela mesmo disse, eu não sou crente, mas em favor da mãe dela, que não é daqui, é do interior, ela disse, pastor, é mais fácil falar com o Itamar, ela falou assim, não falou o presidente Itamar, o Itamar do que falar com o senhor.
Não, minha irmã, eu atendo depois do culto, todos os cultos eu estou atendendo aqui. Agora, eu não posso ter horário mesmo, ficar sentadinho aqui o dia inteiro na igreja, porque você sabe que as outras igrejas não têm plantão como nós temos aqui, não. Não. Agora, elas têm necessidade ou não têm? Elas estão fechadas o dia inteiro, mesmo da mensagem. E abre lá na hora do culto. Se tem algum problema, é de noite. Agora, nós aqui somos um caso sui generis. É um caso especial. É aberto o dia todo. E de noite, por fim, eu disse para o irmão Anselmo, olha, deu 10 horas, você desliga o telefone. Eu não posso ter telefone na minha cabeceira para atendimento. Olha, num tempo, 3 horas da manhã, meia-noite, 2 horas, 5 horas da manhã. Eu me lembro que é uma estafa terrível, que você consegue, quando você cai em estafa, você vai dormir, você assusta assim, coração... Né? Aí depois, quando você começa a dormir, você leva aquele susto, o coração dispara. Pastor, vem me buscar aqui na rodoviária, 3 horas da manhã. Parece que dá. A gente respeita, é claro, né? A gente conta assim com todo respeito. Mas eu digo, gente, não é brincadeira, não, o que passou por cima aqui desse velho, esse velhinho. Não. Ele achou bom, viu? Não é brincadeira. Aqui, está chegando uma notinha aqui. Isso é bom. Então, desse jeito, olha, não tem como. Então, vocês têm que me permitir. Não vai, você tem um caso que é pastoral, que precisa de uma orientação, um controle de natalidade, uma cirurgia, que vai pesar qualquer coisa, coisas pesadas, coisa e tal. Eu tenho o pastor Elias, que é um homem que, quando ele não sabe uma coisinha qualquer, até para... Irmão, a menina que morreu, faz memória dela, porque é lá do campo do irmão Benedito Filomeno. Eu falei, não, irmão, faz aqui, os pais estão aí, faz aqui. Ela está aqui já há muito tempo. Então, quer dizer, o que ele não sabe, ele não faz. Ele não responde, ele não fala, ele vem me consultar. Eu falo, nós estamos equipados, não é, irmão, isso? Tem, agora, falha você vai encontrar, não resta dúvida. Isso não tem como, não existe sistema humano que não falhe. Não é certo? Agora, eu estou assim, eu estou semi-aposentado, estou jubilando, e parece que eu estou até na caverna, né, com Elias, não sei lá. Não sei nem o que quer dizer, o que está acontecendo comigo. É a fase presente do meu ministério. Pode subir aqui, se quiser. Sim, ele disse. Não, mas a questão do telefone, olha, o meu telefone é o da igreja. Isso aí eu já expliquei uma vez e vou repetir. Já expliquei para o plenário, para os pastores no encontro. O meu telefone é o da igreja. Agora, os meus auxiliares, aqueles que recebem o telefone, então eles vão me localizar. Porque se eu tivesse caído já naquilo para o qual estou caminhando, uma estafa profunda em 3º grau, não tem retorno. Não é? Não tem retorno. E, graças a Deus, eu não sou doente. Eu não tenho doença. Eu tenho dor, mas doença eu não tenho. Eu estou brincando, estou rindo, estou com dor, né? Dor, mas não é dor de velho, não. Não aceito, porque tem muitos anos. Quer dizer, não tem muitos anos, porque também eu não tenho muitos anos, né? Mas tem muitos anos, quer dizer, começou ainda comigo jovem, nesse problema da coluna ciática. E Ernest disse que você não queira ter uma, não é? Então, eu estou brincando, estou rindo, estou até pulando, mas está doendo, não é?
Isso é bom. Agora, quando se trata do estresse da estafa, isso aí já é diferente. É diferente. E você não vai pensar que uma saidinha de 3 dias resolve o problema. Ah, só preciso ir para o mato, tem quase 4 anos que você não sai. Tá bem, eu vou sair, pode deixar. Eu vou sair. A hora que eu começar a sair, quer dizer, tudo é fase. Ano passado nós tivemos, foi campanha todo mês, vocês lembram, né? Esse ano eu já estou, né? Não sei, acho que ano que vem, se eu não for fazer uma coisa, eu vou fazer outra, tá? Pois é, então é isso. Ah, não, irmão Gessé, nós já estudamos isso aqui, não dá. Os diáconos levarem a ceia ao irmão, boa pergunta. Inclusive já foi estudado isso, essa possibilidade. Ao irmão no decorrer do mês, sem a presença de um pastor. Não, a questão do diácono levar a ceia, isso não tem problema, está correto. O diácono batiza, o diácono leva a ceia, tudo bem. Agora, o que acontece é o seguinte, a ceia nossa aqui, os diáconos preferiram assim, em função mesmo, na hora parece que é mais dificultoso para ele. Como é que ficou, irmão Antônio Pedro, irmão João? O senhor se lembra? Nós conversamos sobre isso, o senhor se lembra? Que vocês preferiram ser assim, não é? Agora, uma razão aqui, viu, irmão Jessé, é que a ceia que ele leva lá é a extensão da ceia daqui, que está acontecendo aqui, que aconteceu naquela noite. É como se ele para a mesa aqui e leva para o irmão paralítico, o irmão a irmã, que não pode vir aqui na frente. Então eles estão levando lá em casa, que não puderam nem vir na igreja. É aquela mesma comunhão, é a mesma ceia. Agora, eles fazem o pão, tudo. Agora, a consagração do pão, essa é sacerdotal. Está bem respondido? Então, não tem como eles próprios providenciar, não, vamos fazer a ceia dia tal e tal assim. Nós estudamos isso. Esse aí foi boa a pergunta, que ela, inclusive, é sugestiva, né? Tem mais alguma coisa? Não, né? Também o nosso tempo já se foi, né? Irmão, vamos ficar de pé, irmão, só um pouquinho. Apocalipse 2, verso 14, né? Foi o que nós lemos domingo passado mesmo. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Então, o assunto aqui seria Balaão, né? Seria Balaão mais propriamente, que é a doutrina balaanita. Deus bendito, nós estamos agradecidos a Ti, porque podemos conversar estas coisas e colocá-las no devido lugar. Que o Senhor ajude e sustente a cada irmão na fé, no amor de Jesus, para a graça superabundar em cada coração. Em nome de Jesus Cristo, visita, Senhor, constantemente a cada um, pela Tua graça e pelo Teu amor. E o Senhor disse lá na parábola do samaritano, o que faltar eu completarei. Então nós vamos fazendo isso aí. O que faltar o Senhor completa, Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós suplicamos estas bênçãos. Amém. Amém. Assentar-se. E eu ainda quero completar um fato aqui, ele é importante, não é nem cauterização de consciência, não. Mas, por outro lado, também nós estamos com 2 programas, 2 horários, abrindo o dia e fechando o dia. 7 horas da manhã e 10 horas da noite. Que não é nada menos, nada mais do que uma assistência espiritual. Diário, 3 programas por dia. O que simplesmente para evangelizar Goiânia eu não faria mais.
Nós estamos pagando aí mais de 100 milhões já por mês, só da Rádio Clube. E vocês têm que entender que isso é uma liberalidade minha, isso é parte pastoral. Porque eu sou o administrador dos dízimos. Quer dizer, então, essa é uma assistência pastoral. E ela é estritamente espiritual. E que leva todo o conselho de Deus. Agora, é claro, ela está evangelizando outros também. Está levando outros, fazendo um impacto tremendo, e principalmente de manhã cedo, né? Compreende? Quer dizer, é vocês todos fazendo isso por vocês mesmos. Então, até quando, não sei. Até quando, nós não sabemos. Mas ainda temos esta lambuja, como diz. Você quer lambuja? Então toma. Né? Nós observamos que às vezes você vai ouvir um sermão, uma pregação, mas quando o pregador fala uma palavra errada, parece que perde toda a mensagem, por causa de uma palavra errada, gramaticalmente falando, né? Aí você já vai, enquanto você conjectura a palavra, você já perdeu as seguintes, e assim por diante. Agora, eu sou a favor de que o pregador deve, é claro, aprimorar isso, e sempre agradeço quando um irmão e uma irmã me ajuda em alguma palavra. Eu já falei galfo no rádio, já falei tanta baboseira no rádio, já falei que verbo é uma palavra invariável. É que eu tenho minha jacosada, né? Aí o presidente do Conselho de Ministros de Goiânia gravou, soltou um manifesto. Ele disse no rádio que verbo é uma palavra invariável. Botou entre parênteses, temos a gravação. Aí eu fui lá e disse, Jesus Cristo é o verbo, e Jesus Cristo não varia, ele é um verbo invariável. Mas, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, porque você me acordou para isso. É identificação, é cumprimento no lugar de cumprimento. Cumprimentar oh, bom dia, boa tarde, prazer. Cumprimentar. Cumprimento é cumprimento, né? Cumprir é o verbo cumprir. Cumpriu-se a palavra de Deus. Pois é, mas isso a gente vai aprendendo no dia a dia mesmo, observando essas coisas e contando com a cooperação dos professores e das professoras. Amém, que já me ajudaram demais. O irmão Valmo era bom para isso, viu? Falei, rapaz, você precisa consertar isso. Mas todo mundo fala errado. Eu já ouvi o ex-presidente da República, que tem cadeira na Academia de Letras, é escritor, presidente Sarney, dizer assim, está evidentemente que temos petróleo no Brasil, evidente. Eu falei, presidente, está evidente que nós temos petróleo no Brasil, não está evidentemente que temos petróleo no Brasil, não. Mas é isso mesmo. Vamos, isso não importa. Vamos, cadê? Vamos. Então vamos. Vamos, pressa? Vamos o quê? Vamos aqui. Estou com 10 minutos só. Enquanto o relógio faz assim, aí o irmão Isaías fica nervoso que saiu. Eu acho assim, naquela mensagem do medo aqui, eu falei, rapaz, na próxima reunião sobre o medo, porque quem foi que disse que era até bom continuar? Foi mão divino, né? Eu devia continuar com esse assunto. Eu quero falar para buscar o irmão Isaías para ele falar sobre o medo de falar com a moça. O que ele vai dizer sobre medo de falar com o pai da moça, com a mãe da moça, com a moça, né? Como é que foi o caso dele, quando ele teve que falar com aquela moça, com o pai da moça, né? O que aconteceu com o coração dele? Então ele já está prevenido para isso, né? Continuando aí a lembrança do irmão Paulo, a partir do parágrafo 25,
Foi quando o irmão Brana fez menção novamente de Apocalipse 2,14. Esse segundo passo foi a doutrina de Balaão, com a qual Balaão ensinou a Balaque como fazer tropeçar os israelitas, né? Por meio de uma reunião conjunta. Ali os convidados fizeram duas coisas adicionais contra a palavra de Deus. Porque isso se tornou tão profundo a seu favor, a favor da igreja, que ele não estava fazendo contra Israel, propriamente, mas contra a palavra de Deus. Porque a questão era adulterar a palavra e fazer essa adulteração valer contra Israel. Por isso é que a astúcia doutrinária, aquele negócio que chega por trás, ao redor, pelas fronteiras, e vai pegando justamente os crentes fronteiriços. Fronteira é aquele que fica lá, encostado na cerca. Pode ouvir os dois. Ouve o de cá e ouve o de lá. Quer dizer, se você chega no muro, você não tem condição de falar com quem está aqui dentro, no meio. Mas se tiver alguém encostado lá no muro, você fala com ele, né? Não é certo? Então esse é o crente de fronteira, que pode ouvir as duas vozes ao mesmo tempo. E ali então onde chegam os ventos de doutrina, as doutrinas, em primeiro lugar, é ali. É no crente de fronteira. E Balaão ficou na fronteira. Ele ouvia Deus e ouvindo Balaque. Ele não tinha nada que estar recebendo proposta de Balaque. Ele tinha que estar lá à disposição de Moisés. E pronto. Balaão podia estar escrito na Bíblia como um grande braço direito de Moisés. No mínimo, seriam três. Seria Josué, Balaão e Caleb. Seriam três em vez de dois. Não é certo? Mas ele ficou na fronteira, irmãos, ouvindo as duas coisas, ouvindo propostas de Balaque. E não era hora dele estar com Balaque. Ele tinha que saber a origem de Balaque. E não tinha nada a ver com a semente original de Abraão, porque essa separação tinha acontecido lá entre Abraão e Ló, bem antes. Ora, se já estavam separados, os pais estavam separados, o irmão Brano estava separado dessa mosca valejeira que te apanha na fronteira, o que você está fazendo lá ouvindo? Balaque não vinha do lado de Abraão, ele vinha do lado de Ló, das filhas de Ló, as moabitas. Ló era pai e avô de Moabe, e Balaque vinha de lá. Agora, por que Balaão estava com ele? É onde você deve perguntar, mas por que eu estou ouvindo tal coisa? Tem tempo para isso? Por que eles encontram a minha casa? Porque você sabe, encontra facilidade para entrar em determinadas casas, em outras eles nunca chegam. Em outras pessoas, com outras pessoas, eles nunca falam. Mas tem pessoas que têm facilidade de ouvir uma coisa e outra. Foi isso que aconteceu com Balaão. E daí ele passou a amar o prêmio da injustiça, porque isso desperta a concupiscência. E alimenta a perversão do instinto de aquisição. É isso que acontece. Agora, você recordará que Balaque necessitava de ajuda para preservar seu reino. Ele não podia fazer sozinho. Eles nunca podem começar um ministério sozinho. Eles têm que começar sempre conquistando, porque isso é próprio do cavaleiro do cavalo branco. E não chega montado num cavalo preto, vermelho, não. Chega num branco, para enganar. Eles sempre precisam de ajuda
para preservar o seu reino. Ele chamou o homem mais espiritual do seu dia. Balaão era o homem mais espiritual que havia ali, o qual deu o conselho que enredou e destruiu Israel. Sua doutrina, veja só o que aconteceu. Sua profecia tinha que ser de Deus, era de Deus, mas sua doutrina era do diabo. Não é verdade? É. Então, quando essas coisas chegarem, porque nós, bom, se vier pegar para mim Trindade, não tem perigo, mas se pegar outras coisas, não tem, nem chega, nem passa por alto em você. Mas ali, ó, na palavra da igreja está, aquele que entra na quietude entre vós e começa a lançar um veneno, você vai lembrar que com facilidade esses crentes pobres que começam a receber ajudas fora dos diáconos da junta direitinho, da orientação da igreja, logo estão recebendo favores comprometedores. E assim que eles chegam, tem um ministro aí, que ele anda, cruza o Brasil todo, e leva até carrinho para criança. Para poder entrar na casa, leva até carrinho para criança. Balinhas, bombons, pasta de dente, está ali, quem sabe. Você diz, mas isso aí é lá da denominação? Não. Muito conhecidos seus. Até pasta de dente, para poder entrar na casa. Precisa demais, não precisa? Tem tempo demais. Mas veja, cadê que eu perco e tenho que repetir tudo. Você recordará que Balaque necessitava de ajuda para preservar seu reino. E ele chamou ao homem mais espiritual de seu dia, Balaão, o qual deu conselho que enredou e destruiu Israel. Aí você fixou que Balaão não devia estar ouvindo proposta de Balaque, porque Balaque não era da linhagem de Abraão. Foi, em primeiro lugar, a sugestão que se unissem para falar acerca do problema. Nós precisamos conversar esse problema. Comer juntos é a primeira coisa que eles querem que você faça. É comer com eles. E acertar as coisas. Nós temos que ter uma reunião. Que custo tem você ir lá? O que tem? Assiste um culto conosco. Vamos comer juntos. E vamos acertar as coisas. Afinal, a compreensão de um para o outro percorre um longo caminho. Agora, isso aqui tomaria muito tempo e eu só tenho 1 minuto. Nós estamos vivendo a era de compreender as crianças. Eu estava vendo essa mensagem, que inclusive repetiu ontem, deve ter sido até por Deus, né? Às vezes a gente fica até nervoso na hora, mas depois a gente refreia e fala, Deus quis isso aí 2 vezes, né? De manhã e à noite, sobre as dimensões. E eu me lembro que ali foi dito, eu disse lá, que você tem que compreender esta criança, essa adolescente, e com isso tem que lidar tudo que quer, eu estou ampliando, né? Tudo que quer, compreendê-la, compreendê-lo. Está certo, tem que haver compreensão da fase, da vida da pessoa, a idade, tudo, tem que haver essa compreensão. Mas quando chega a ter que ser compreendido, uma criança bater no rosto de uma mãe, isso carece de compreensão? Porque é criança, gente. Vamos achar graça disto. Tem que ser compreendido porque daquele rapazinho, quando o irmão Brana foi visitar, eles jogaram o suco de laranja na parede.
Não, tem que compreender, porque ele é nervosinho. Então, toda a família tem um nervosinho, tem o dodói, tem o doente. Quase toda a família tem. E ele tem que ser mais compreendido. Está bem, aquela compreensão está tudo bem. Às vezes há uma pessoa que é uma criança mesmo, que ela tem o sistema nervoso abalado. E às vezes vem lá da gestação, vem dos próprios pais. Tem que se compreender. Agora, compreender bem entendido. A circunstância biológica nervosa, o estado físico da pessoa é uma coisa. Mas compreender que ele tem que bater na cara da mãe, não. Que ele tem que jogar o suco na parede, aí não. Aí vamos sentar e vamos conversar direito. E vamos acertar esse detalhe. O irmão Brando disse que ele merecia um couro. Não foi? Agora, esse é um exemplo do que está acontecendo, porque nada que aconteceu na Bíblia, nada que aconteceu politicamente, religiosamente, não tem a ver com o dia a dia das famílias. Tudo tem que haver, porque o mundo não é só política, não é só congresso, o mundo é povo, é gente, país é nação, a nação é gente, é família, é indivíduo. Como o corpo é célula. Então, afinal, a compreensão de um para o outro percorre um longo caminho. Uma vez conseguida a compreensão, então o próximo passo seria a adoração conjunta. Olha aí como é que ele já está mostrando facilmente o ecumenismo. A adoração conjunta e, naturalmente, uma pequena pressão do anfitrião. Quer dizer, o anfitrião é aquele que hospeda, né? Geralmente faz com que os hóspedes façam um pouco mais do que realmente pretenderiam. Morar na casa dos outros é duro por causa disso, porque o anfitrião não é você. E, de repente, você tem que fazer um pouco mais e tolerar aquilo que você não pretende ter para a sua família, para si. Foi assim que a coisa operou lá. Sendo anfitrião, o Estado passou o quê? A constranger a igreja. Por isso Paulo disse, melhor coisa é dar do que receber. Por quê? Olha, gente, não estou falando da nossa convivência, de dar a mão para um irmão, para uma irmã, e ajudar nas horas difíceis e coisas, sem nenhuma segunda intenção, aquela coisa toda. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas você entende, a irmã entende, depender de pais depois de casado. Está vendo? Todo casal, toda menina, por mais rico que sejam os pais, deveriam deixar essa menina sofrer na cozinha, fazer sua própria veste, costurar seus vestidos, vestir algumas roupinhas remendadas dentro de casa. Porque quando casa, olha, essa gente que casa sem saber quanto custa as coisas, vai sofrer mais. Vamos supor que o rapaz depois não dê conta de dar a mesma condição de vida que os pais davam para ela. E aí? Como é que fica isso? Quem vai sofrer é ela. Não é verdade? É ela. É um senhor, ele não é da igreja, ele não é crente. E ele contou para mim, com outras pessoas, com quem estava se garbando, avantajado. Ele disse, olha, a minha filha, quando o rapaz pediu em casamento, eu chamei ele e disse, olha, essa menina nunca pôs pasta na escova de dente dela, não.
Ela nunca levou sabonete e toalha para o banheiro. Tem que estar lá para ela. E ele falou coisa mais íntima. Ela nunca lavou isso, nunca lavou aquilo, nunca lavou. Fiquei olhando para a cara dele assim, falei, que vantagem. É que o outro pamonha lá também tinha igual ele, né? Disse, não, isso aí é que eu quero, né? Então tá bom. Não é assim, não. O que o Estado quis fazer da igreja? Uma dependente. Ela faz escola dependendo do Estado. Ela faz continência com chapéu alheio. Por isso que quando a política começa a nos rodear, essa fase, esse ano, eu tive um negócio, eu tive com meus pés em lugares escorregadios, como diz São Paulo, o Davi. Que ele vem tão sutil, tão astuto, e de repente se acorda e fala, não vou lá, não vou lá falar com ele, não. Pelo menos dessa feita, não vou, não. Propus no meu coração, falei, não vou. Não, mas agora é ele que quer falar com o senhor. Não, eu não vou, e não fui. Em outra ocasião, tudo bem, mas dada a fase, eu não vou lá falar com ele, com esse grande homem. Era fazer com que os hóspedes, sendo ele anfitrião, façam um pouco mais do que realmente pretenderiam. Agora, isso não sucedeu somente ali na igreja de Deus, no Antigo Testamento, mas também na igreja do Novo Testamento, porque houve um imperador, que como Balaque necessitava de ajuda para segurar seu reino. Constantino convidou ao cristianismo nominal, a primeira igreja cristã de Roma, para que ele ajudasse a submeter os cristãos. Foi isso que aconteceu. Se algum irmão denominacional no nosso meio fica sabendo de onde foi herdada a doutrina das três pessoas, da Santíssima Trindade, foi através de Constantino, no Concílio de Nicéia. O resultado foi o Concílio de Nicéia do ano 325. Mas aquele grande reverendo Batista me disse, Constantino se converteu, que foi uma bênção, a grande vitória do cristianismo. Veja, qual a luz dele? Ali se congregaram os cristãos nominais e os cristãos verdadeiros, de acordo com o convite. Agora, o convite. Você vê, olha, eu não posso dizer para você se você atende o convite ou não, mas o convite vem. O convite de Constantino. E agora é ele que quer falar com você. Os cristãos verdadeiros não tinham nem mesmo que ir ali, eles não deveriam estar lá. A mamãe falava assim, o que você foi fazer lá? Você não deveria estar lá. Eu podia estar certo, ter razão, ser vítima, mas o que você estava fazendo lá? Você não tinha nada que ir lá. Você foi porque você quis, ninguém te levou na marra, à força. Apesar de tudo que Constantino pudesse fazer para uni-los, os crentes reais sabiam que eles estavam deslocados ali e saíram. Então eles começam a ficar sem jeito, a coisa começa a ficar incômoda. Sabe por quê? Porque você não tem o espírito deles. E você se vê muitas vezes nessa situação. Você fica constrangida, constrangido, e não sabe às vezes como sair. Mas para aqueles que permaneceram, Constantino deu do tesouro estatal, além de força física e política, que está o cavalo branco, né? Conquistou. O povo foi introduzido à adoração de ídolos e espiritismo. Esse espiritismo acompanha até mesmo irmãos da mensagem, porque a obra mais próxima da verdade do Espírito Santo é o espiritismo. E eles começam com coisa aí de espiritismo, né? Estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios e ao povo foi ensinado a comungar com os mortos, orar para os santos, pedindo ajuda de santos.
o que não é nada menos do que espiritismo. Em lugar do alimento que o homem verdadeiro necessita, que é a palavra de Deus, foi dado a eles credos e dogmas e rituais que foram também feitos cumprir pelo Estado. E culminando tudo isto, foi dado ao povo 3 deuses com o nome tríplice: Pai, Filho e Espírito Santo, composto do único Deus verdadeiro. E o batismo nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo foi posto a um lado para dar lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Passei 14 minutos. Mas nós precisamos dessa preleção hoje, né? Amém? Irmão Elias vai terminar. Se Deus quiser, nós estaremos aqui a partir das 17 horas, né? Vamos orar. Senhor nosso Deus, podemos cantar sublime em graça do Senhor. O Senhor tem restaurado para nós este evangelho dos apóstolos e dos profetas, restaurado a palavra, Senhor, real, verdadeira. Ó Deus, por isso nós temos fome e sede de justiça, Senhor. O Senhor tem saciado, Senhor, a nossa fome e a nossa sede, trazido, Senhor, esta mesa perante os nossos inimigos, Senhor, diante de nós. Senhor, confirme esta palavra, Senhor, no nosso meio mais uma vez, trazendo a bênção, Senhor, para nós, com a cura, a libertação, Senhor. Ó Deus, o Senhor está aqui dentro, Senhor, e nós oramos nesse instante que o Senhor coroe esta manhã, Senhor. Amém.